Olá, seja muito bem-vindo. Sou Fábio Cardoso. Minha intenção aqui não é convencer, mas convidar você a pensar sobre os tempos que vivemos, as realidades que nos cercam, e os seres que habitam este mundo, e o que está além dele. Refletir sobre o que existe, o que existiu, e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se. Transforma. E não custa. Desde os primórdios da civilização, a figura da feiticeira emerge como uma das mais ambíguas expressões do imaginário humano. Ao mesmo tempo temida e reverenciada, ela é a guardiã dos segredos que a história tentou enterrar nas cinzas das fogueiras e nas margens do esquecimento. Sua presença atravessa os milênios desde os tempos em que era vista como uma extensão da deusa-mãe, símbolo da fertilidade do amor e da criação, até os dias sombrios da Inquisição, quando sua sabedoria foi confundida com heresia e sua voz silenciada sob o peso da cruz e do ferro. A feiticeira nasce como sacerdotisa da natureza e morre como inimiga da fé dominante. Mas, ainda assim, ressurge sempre, nas histórias, nas canções, nas telas e nas memórias subterrâneas do inconsciente coletivo. Antes de ser uma caricatura folclórica de nariz pontudo e vassoura voadora, ela era a intérprete dos ciclos da terra, a mulher que compreendia os sinais do vento, os ritmos da lua e os remédios escondidos nas ervas. Era a que dava a luz e curava, a que mediava entre o humano e o divino, a que conhecia o tempo das colheitas e o silêncio dos mortos. Em sua origem pagã, a feiticeira era uma guardiã da harmonia. Netas das antigas deusas babilônicas, primas de Ísis e Inanna, companheiras de Circe e Cassandra, elas representavam o princípio feminino da criação, um poder que unia beleza, desejo e sabedoria. Contudo, à medida que o patriarcado consolidou suas estruturas e as religiões monoteístas se expandiram, a mulher que detinha poder tornou-se uma ameaça. O corpo que antes era sagrado passou a ser considerado perigoso. O conhecimento que curava foi reclassificado como feitiçaria. O mito da feiticeira foi então corrompido, e o que antes era luz tornou-se sombra. Os séculos de perseguição à feitiçaria formam um dos capítulos mais obscuros da história humana. Quando o cristianismo triunfou sobre os cultos antigos, não destruiu seus símbolos, os reconfigurou. As antigas sacerdotisas tornaram-se noivas do diabo, e o saber feminino, uma ofensa ao Criador. A Igreja, temendo o poder das tradições pagãs ainda vivas entre os camponeses, passou a associar a mulher livre ao caos, ao desejo e à morte. Bastava ser bela, ruiva ou viúva para despertar a desconfiança dos vizinhos e a fúria dos inquisidores. Nessa nova narrativa imposta, a feiticeira já não era uma mediadora entre mundos, mas uma inimiga da ordem divina. Seus rituais de cura foram confundidos com pactos demoníacos, seus ungüentos com poções do inferno. Nas aldeias assoladas pela fome e pela peste, qualquer mulher que possuísse um pouco de conhecimento, ou simplesmente despertasse inveja, podia ser denunciada e queimada viva. O medo e a ignorância tornaram-se instrumentos de controle. As fogueiras que se ergueram na Europa entre os séculos da Idade Média não queimaram apenas corpos. Queimaram bibliotecas inteiras de sabedoria oral, destruíram tradições e silenciaram gerações de mulheres que sabiam mais do que deveriam. O mito do mal se construiu sobre a ruína do feminino sagrado. A associação da feiticeira com o diabo foi, portanto, um enxerto tardio, uma invenção teológica para justificar o medo e legitimar a repressão. O contraste entre a Virgem Maria, mulher pura e sem desejo, e a feiticeira, mulher sexual e livre, tornou-se o eixo simbólico de uma moralidade que moldaria o Ocidente por séculos. E, no entanto, quanto mais o fogo tentava apagar sua imagem, mais forte se tornava o fascínio que ela exercia. Com o passar do tempo, a feiticeira sobreviveu nos cantos mais remotos, transformando-se na curandeira das aldeias, na parteira dos campos, na velha que sabia distinguir o remédio do veneno. Perseguida pelos tribunais, mas respeitada pelos camponeses, ela manteve vivo o saber antigo que unia ervas, rezas e observação da natureza. O povo, dividido entre o medo e a necessidade, buscava-a às escondidas. O poder oficial chamava-a de bruxa. O povo chamava-a de mãe. Vivendo nas florestas, nos vales, nas montanhas ou nas margens das cidades, ela se tornava a própria representação da natureza indomada.
A floresta era seu templo e sua prisão, o lugar onde o mistério respirava. Entre as árvores, falava com os ventos, lia os presságios nas nuvens e compreendia a linguagem muda dos animais. Seu poder era o da mediação. Entre a terra e o céu, entre os vivos e os mortos, entre o que é visível e o que permanece oculto. A feiticeira representava o elo perdido entre o ser humano e o cosmos. No entanto, em tempos de fome e praga, quando as colheitas falhavam e as crianças morriam, a mesma mulher que curava era acusada de envenenar. A histeria coletiva precisava de um culpado. A feiticeira, isolada e diferente, era o bode expiatório ideal. Nesses momentos, a razão se dissolvia e o medo falava mais alto que a fé. O povo, aterrorizado, via nela a origem de toda a desgraça. Assim, a mulher que encarnava o saber tornou-se o símbolo da desordem. Aquela que curava passou a ser vista como a portadora da peste. E mesmo assim, dentro desse ciclo de medo e fascínio, ela continuava resistindo, reinventando-se nas sombras, guardando seus segredos e mantendo viva a chama de um conhecimento que o poder jamais conseguiu extinguir. A partir do século da razão, quando a ciência começou a substituir o milagre, a figura da feiticeira foi lentamente sendo empurrada para o campo da ficção. A literatura e a pintura transformaram-na em personagem. Circe, Medeia, Morgana, as irmãs de Macbeth, todas encarnações do eterno feminino que desafia o destino. A vassoura, antes símbolo da casa e do trabalho doméstico, foi reinterpretada como instrumento de voo e liberdade. O caldeirão, símbolo do ventre materno, converteu-se em laboratório alquímico. A vassoura é, no fundo, o mais antigo símbolo de emancipação feminina. Um objeto comum transformado em veículo de transcendência. A feiticeira monta nela para escapar dos limites da terra, atravessando o céu com o mesmo gesto com que varria o chão. Já o caldeirão, redondo como o útero e negro como o mistério, é o receptáculo de todas as transformações. Nele se misturam venenos e remédios, amor e morte, nascimento e destruição. Nessas imagens arquetípicas se esconde o segredo da permanência do mito. A feiticeira não é apenas a mulher que manipula poções. É aquela que compreende o ciclo da vida e o transforma em ritual. Mesmo quando rebaixada à caricatura em contos de fadas, velha de verruga no nariz, de riso histérico e chapéu pontudo, ela ainda carrega consigo fragmentos de seu poder ancestral. A literatura infantil, ao tentar torná-la risível, não conseguiu apagar o medo que ela desperta. No fundo, o riso diante da bruxa é uma forma disfarçada de reverência, uma tentativa de dominar o medo ancestral que ela representa, pois rir do que nos assusta é a primeira forma de exorcismo. Hoje, quando olhamos para trás, percebemos que o mito da feiticeira não é apenas uma narrativa sobre magia, mas uma metáfora sobre o poder e o conhecimento. Ela simboliza a sabedoria marginalizada, o feminino reprimido, a voz que ousou se erguer contra o silêncio imposto. Em cada mulher acusada, queimada ou esquecida, há o reflexo de uma humanidade que temeu aquilo que não podia controlar. A feiticeira é, em última instância, a imagem de todos os que foram perseguidos por pensar diferente. Seu caldeirão é o laboratório da imaginação. Sua vassoura é o símbolo da liberdade intelectual, e sua palavra, outrora condenada, é hoje o eco de uma sabedoria antiga que sobreviveu à censura, à igreja e ao tempo. As feiticeiras não desapareceram, mudaram de forma. Vivem nas artistas, nas curadoras, nas mulheres que ainda ousam falar com as forças invisíveis da terra e do espírito. O mito ressurge em cada geração, porque continua a tocar o ponto mais profundo de nossa psique. O medo do desconhecido e o desejo de compreendê-lo. Entre o fogo das fogueiras e o riso das crianças, a feiticeira permanece, como símbolo de resistência e transformação. A história tentou queimá-la, mas, como toda chama antiga, ela se recusa a morrer. Pois o verdadeiro poder da feiticeira nunca esteve nas poções, nos feitiços ou nas vassouras, mas na palavra. E enquanto houver quem conte sua história, ela continuará viva, rondando nossos sonhos, soprando segredos nas brechas do mundo, lembrando-nos de que há saberes que nem o tempo consegue apagar.